Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10 no programa Desperte o Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach internacional, trainer em programação neurolinguística e criadora do método Emagreça Comendo. No programa de hoje nós vamos falar 3 fatores que determinam o seu estado emocional por meio da programação neurolinguística. Você sabe como o seu estado emocional é criado? A programação neurolinguística, ela nos ensina como controlar os 3 fatores que determinam o nosso estado emocional. Muitas pessoas acreditam que são as circunstâncias que determinam como elas se sentem em uma determinada experiência. E na verdade, somos nós que criamos nossa realidade e nosso mundo interno. Todos nós já passamos por alguma situação em que alguém tenha dito algo que nos magoou, nos deixou triste ou mesmo de baixo astral, não é mesmo? E talvez essa situação tenha sido o seu chefe gritando com você ou alguém que tenha se expressado com você de uma maneira agressiva. E o primeiro passo, quando a gente começa a pensar dentro dessas perspectivas, o primeiro passo é lembrarmos que as pessoas não são os seus comportamentos. A programação neurolinguística, ela pode lhe auxiliar em momentos desafiadores. Primeiro, você precisa entender que é você que cria o seu estado emocional. Não é o que ocorreu em sua vida, e sim a maneira que você representa a situação para si mesmo que vai determinar o seu estado emocional. Lembra do programa passado que eu falei um pouquinho sobre isso? Que o medo, ele vem de um estado emocional, de uma situação onde você cria uma imagem, um som, cria um contexto, uma sensação. Então é isso. O que representa a situação para si é o seu estado emocional. Então, em outras palavras, nós podemos controlar as imagens que criamos em nossa mente, os sons e as sensações que experimentamos em nosso corpo. Então eu vou falar para vocês os 3 fatores que determinam como nós sentimos em qualquer situação, seja em momentos difíceis ou momentos de alegria, porque nós sempre somos nós, pois sempre somos nós que estamos no controle, estejamos conscientes disso ou não. Esses 3 fatores, eles derivam da programação neurolinguística. O primeiro fator da programação neurolinguística é a nossa representação interna. Quando nós falamos da representação interna, as nossas representações, elas são formadas a partir de 3 modalidades sensoriais captadas pelos nossos sentidos. A modalidade visual, que são as imagens que nós criamos em nossa mente, que podem ser lembradas ou imaginadas. Então você pode lembrar de uma situação que você já passou na sua vida, ou você pode imaginar, quando você vai criar o seu futuro irresistível, imaginar uma cena específica, uma imagem específica da sua vida. A auditiva, que são os sons que criamos em nossa mente a partir de uma experiência. E a sinestésica, são as sensações que temos toda vez que nos lembramos da experiência. Então, em outras palavras, nós representamos as situações passadas em nossa mente de um ponto de vista bastante pessoal. E aí nós podemos distorcer, criar toda uma distorção em relação a isso, generalizar, ou seja, levar isso para uma verdade geral, ou eliminar, inclusive, informações de nossas experiências, onde às vezes nós excluímos informações e vamos enxergar uma única parte da história. E ainda assim, nós podemos, obviamente, ampliar as sensações negativas diante dos acontecimentos, como também podemos criar um significado fortalecedor e positivo partindo dessa mesma situação. Tudo depende da sua maneira de encarar o seu modelo de mundo, ou seja, a sua forma de reagir
frente a essas sensações, frente a este acontecimento da sua vida. O segundo fator da programação neurolinguística é a sua fisiologia. Cada vez mais grandes estudiosos têm trabalhado a questão de você trazer e colocar um significado para o seu corpo. Às vezes nós sentimos algo que não conseguimos traduzir em palavras, mas o corpo sabe. O corpo sabe como modificar a sua fisiologia e você pode utilizar o seu corpo para mandar um recado e uma mudança do seu estado. E a maneira mais rápida para você mudar o seu estado emocional é através da sua fisiologia, mudando a maneira que você se movimenta, as suas expressões faciais, a sua postura, seus gestos, sua respiração. Você vai mudar o seu estado emocional radicalmente. Existem grandes trabalhos científicos de criação de posturas de poder. Então, quando você faz uma postura de poder, você muda o seu corpo, você muda uma sensação, você imediatamente você muda o seu estado. Então, se eu estou sentada de uma forma encurvada, se eu estou sentada de qualquer jeito e só o fato de eu modificar o meu corpo, o meu estado emocional também muda. Mas, infelizmente, algumas pessoas tentam mudar seus estados emocionais através de meios artificiais e prejudiciais, como o cigarro, a bebida, as drogas e outros fatores que podem aí comprometer a nossa saúde física e mental. E o que devemos fazer em nossa vida é realmente começar a prestar atenção nas suas estratégias, porque o seu corpo é sábio. Você tem todos os recursos e todas as ferramentas que você precisa para adotar uma estratégia vencedora e positiva. E essa estratégia tem que ser uma estratégia que possa ser utilizada toda vez que nos sentimos sem recursos ou mesmo desmotivados. Então, se você acorda olhando para o dia cinzento, abra os seus braços e entregue-se para uma oportunidade de viver mais um dia. Então, dê um grande sorriso, dê um outro bom dia e você vai ver que isso faz com que a sua mente modifique o seu estado mental e o seu recurso. Então, traga isso para o seu corpo. Se tem alguma área do seu corpo que tem alguma sensação diferente, comece a parar por alguns minutos e a perceber qual é esta sensação. Como é a qualidade dessa sensação, e da mesma forma que você aprendeu no programa passado a distorcer uma imagem, um som, você pode distorcer essa sensação. Você pode criar uma sensação onde o fluxo de energia ele caminhe em outro ritmo até que ele realmente desapareça, modificando a sua fisiologia. Corpo e mente formam um único sistema, e o que representamos em nossa mente é de fato refletido em nosso corpo, em nossa postura, em nossas expressões. Então, mudando a nossa fisiologia, os nossos movimentos, as nossas expressões, gestos e posturas, podemos acessar outras partes do nosso cérebro ricas em recursos e assim mudarmos nosso comportamento rapidamente. O terceiro fator da programação neurolinguística é a linguagem. Nós, seres humanos, somos seres linguísticos. Utilizamos a linguagem para descrever nossas sensações, emoções e experiências. Podemos utilizar dois tipos de linguagem: a linguagem verbal e a não verbal, que é expressada por gestos e expressões. E as palavras, a linguagem verbal, elas são meios poderosos que podemos utilizar para mudar nosso estado emocional. Além disso, o nosso vocabulário ele tem uma enorme influência em nossas emoções e comportamentos. Podemos descrever uma experiência como dolorosa ou como um rico aprendizado. Podemos falar que nosso dia foi terrível ou que foi desafiador.
Os tipos de palavras que utilizamos em nossas experiências irão criar nossa realidade física. Quando você descreve o seu dia como terrível, esse dia ele tem uma qualidade. Quando você descreve o seu dia como desafiador, esse dia ele vai ter uma outra realidade, uma outra qualidade. Quando nós colocamos desafiador, parece que ele tem um desafio que é possível realizar e que é possível cumprir. Agora, quando nós utilizamos a palavra difícil, eu ouço muitas pessoas falar, isso é difícil. Quando você utiliza difícil, já pressupõe que você não vai conseguir. Então, mude pequenas palavras. A palavra difícil por desafiador, o tentar por vou fazer, vou realizar, porque tentar também pressupõe que você não vai conseguir e inclusive te exime da culpa. Pelo menos você tentou e aí você tira um pouquinho. Então, a partir de agora, quando você pensar em falar vou tentar, você fala vou fazer, vou realizar. E por este motivo, então, nós devemos estar sempre atentos aos tipos de palavras que utilizamos em nosso padrão de linguagem, o nosso famoso vocabulário. Mudando qualquer um desses 3 fatores, a representação interna, a sua fisiologia e linguagem, nós podemos mudar radicalmente qualquer estado emocional. A programação neurolinguística nos ensina que nós podemos intensificar nossos estados positivos e enfraquecer os estados negativos. Cabe a nós e cabe a você controlar aquilo que representa em sua mente. Somos nós que criamos nossa realidade. Pense nisso e comece agora a colocar em prática essas mudanças de realidade em prol de manter um estado emocional equilibrado. E nos encontraremos então no próximo programa com o tema Como Vencer a Insegurança Profissional em 5 Passos. É isso, fiquem todos com Deus, um super beijo e tchau, tchau!